Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Hoje eu estou aqui para falar um assunto, super especial da superdotação para além aí da infância e da adolescência e também para além da fase adulta, né? Então a gente também está aqui para discutir um pouquinho mais sobre a superdotação na velhice, né? Porque ela aparece ali na fase idosa. Então é por isso que eu estou aqui para dialogar com vocês aí sobre a superdotação em todas as fases da vida. Antes assim da gente começar, eu gostaria de ressaltar aqui que esses dias não pude, por motivos de saúde, estar aqui com vocês, mas hoje estou aqui para a gente discutir um pouquinho mais sobre essas características da superdotação em outras fases da vida. Quando a gente pensa na superdotação na infância, muitas vezes quem vai ali indicar para uma avaliação, recomendar, vai ser tanto o neuro, o psiquiatra ou a escola, e geralmente a gente vai verificar ali comportamentos, típicos, ali da criança, e é muito mais fácil de identificar do que, ali na fase adulta ou então aí na velhice. Mas esse indivíduo aparece, e eu acho que eu gosto muito de um exemplo, que eu ouvi uma vez sobre a superdotação, que a superdotação, é como se a gente fosse pensar ali no exemplo metafórico de uma carpa, que ela pode ficar dentro de um aquário e crescer ali no máximo 5 centímetros, 3 centímetros, ou ela pode ir para um açude, e chegar ali a 2 metros de distância, Então, de ter todo esse crescimento de acordo com o que ela tem de possibilidade, dentro ali desse açude ou então dentro desse aquário. E eu acho que nisso a gente consegue pensar que muitas vezes o superdotado na fase adulta ou na velhice, ele acaba buscando aí essas estratégias de homeostase, de sobrevivência, para que ele consiga desenvolver os seus potenciais. E muitas vezes a gente vai verificar que há dentro desse processo uma grande resiliência, que é muito importante para que ele desenvolva todos os seus potenciais, pensando, aí vamos pensar agora um idoso, provavelmente nasceu ali, não sei, 1940, 60, 70, 70 não, ainda não é idoso, mas são pessoas que nasceram em outros momentos culturais e tiveram que galgar, outras coisas ali para desenvolver os seus potenciais, Então, a gente não tá falando desse público de agora, que vai se tornar superdotado, que vai ser um outro perfil de superdotado, mas a gente tá falando aí desse público que não sabe, que é superdotado e é superdotado. Então, eu acho que para a gente começar aqui essa discussão, acho que é importante dizer que as características, elas aparecem da mesma forma, Então, aparece a vontade pelo conhecimento, a curiosidade por conhecer, Só que muitas vezes o comportamento vai ser diferente. Então, por exemplo, na infância, a gente vai ter uma energia, uma curiosidade, uma disposição muito maior, do que ali na fase adulta, que muitas vezes já está instaurado dentro de um ambiente profissional, que já está ali focado em áreas de interesse, naquilo que eu quero desenvolver dentro da minha área profissional, na minha área de interesse. E na velhice, muitas vezes, já passou aí por esse período e já está numa outra fase de vida, E eu acho que as indicações, muitas vezes, para chegar aí esse indivíduo, para a gente avaliar, a possibilidade dele ter altas habilidades, nunca é, de que, será que ele tem altas habilidades? Geralmente são outras condições, Será que essa criança tem autismo porque ela não interage com as outras crianças, ela fica sozinha no intervalo? Será que essa criança tem TDAH porque ela é muito inquieta, porque ela é muito desatenta, Será que essa criança está depressiva porque ela chora muito facilmente, Será que essa criança tem alguma questão psiquiátrica porque geralmente, ela fica muito ansiosa quando ela erra, ela é muito rígida quando ela erra, Ela tem um comportamento ali muitas vezes de explosão de raiva, de dificuldade de regulação emocional. Geralmente são essas as queixas, que a gente recebe pela indicação da criança,
Pensando no adulto, eu acho que hoje em dia, atualmente, a maior demanda é: eu tenho TDAH, será, né? Será que eu tenho autismo também? Essa é a segunda demanda. Ou então, uma avaliação, né, ali que o psiquiatra recomenda, porque verifica que tem altos potenciais, mas tem uma série de disfuncionalidade a nível das funções executivas, que eu acho que é a maior queixa, né, ali dos adultos, ou então por quadros, né, de esgotamento. A minha energia já foi pro ralo, né, me sinto extremamente esgotado, não consigo revigorar as minhas energias, e agora, o que eu vou fazer, né? Então eu tô ali numa crise, até lá no momento já de uma crise na meia-idade, muitas vezes. E na fase, né, da velhice, eu acho que aparece, né, de uma outra forma. Geralmente, esses pacientes que vêm ali para avaliação, geralmente, assim, há uma suspeita de um declínio cognitivo, há uma suspeita de uma demência, né, seja ali uma demência vascular, porque sofreu, né, um tipo de lesão, ou seja, por uma suspeita de um, né, começo de um Alzheimer, e aí a gente vai verificar, né, todo ali aquele potencial intelectual daquele paciente ao longo da vida e que ele não descobriu, né? E eu acho que muito se fala dessas outras fases da vida, né, que eu falei anteriormente, da infância, da adolescência, que basicamente as mesmas queixas, mas eu sinto que na adolescência também tem ali um peso maior de questões psiquiátricas, né, de quadros depressivos, de quadros de ansiedade, né, que surgem ali nesse momento da adolescência, mas, né, a gente não fala tanto da parte da velhice, né, eu acho que acaba que muito potencial intelectual acaba não sendo descoberto ao longo da vida. E aí, quando a gente fala, né, para esse indivíduo, quando, né, não há um comprometimento ou quando há ali um início, né, de um comprometimento cognitivo leve, geralmente a gente vai perceber que esse indivíduo ele altas habilidades, não só pelos dados da testagem, né, mas por todo ali o contar da história de vida, né, do interesse, da curiosidade, da intensidade emocional, da ação revolucionária. Já atendi vários idosos, uns, né, que eu tenho certeza que eram altas habilidades, mas que já estavam ali dentro de um comprometimento cognitivo, e isso fez com que tivesse um rebaixamento dentro das funções cognitivas e intelectuais. Outros, né, que já estavam ali dentro de comprometimentos mais significativos, né, como Alzheimer, como quadros demenciais mesmo. Mas, né, também já tive ali pacientes que descobriram isso antes, né, de entrarem ali num quadro, mas que, né, vieram ali para uma suspeita, geralmente ali em torno dos 65 anos, né, para uma investigação. Eu quero ver porque minha mãe teve Alzheimer muito precocemente e eu quero saber das minhas funções antes, né? Então ali vem e aí a gente descobre, né, ali essa condição, tanto, né, no QI quanto na parte também relacionada a todas as características, né, que esse indivíduo tem, de curiosidade, de vontade de aprender, de conhecer, tudo isso. Então, acho que é bem comum, por mais que a gente não fale tanto, né? Geralmente não aparece. Acho que até hoje eu recebi um paciente idoso, né, vindo por suspeita de altas habilidades e com muita curiosidade por querer saber sobre o seu potencial intelectual, mas geralmente eles não vêm, né? Geralmente o neuro aí encaminha eles justamente por uma questão já de um acometimento, né, de um quadro ali de um declínio cognitivo. E por que eu tô dizendo, né, que na fase da velhice acaba sendo mais difícil a identificação, porque pode ser que já tenha um declínio, né? E como esse paciente geralmente não vai ter uma avaliação de comparação, né? Como ele era há 20 anos atrás, isso acaba sendo mais difícil da gente identificar, né, a altas habilidades e fechar essa condição. Muitas vezes a gente só vai ter a suspeita e não vai ter como, né, comprovar ali
que era altas habilidades anteriormente, apenas pelo discurso, né? Eu acho que aí pensando no processo, né, do diagnóstico e tal, geralmente isso é importante a gente mencionar, né, esse perfil de autofuncionamento, essas características para o paciente, mas muitas vezes a gente não vai ter uma avaliação anterior para a gente fundamentalizar, né, e discutir ali basicamente essa condição anterior. Tá? Só se isso, né, ainda não tiver um rebaixamento cognitivo ou um prejuízo ou um nível de comprometimento tão significativo, né? E eu lembro, gente, que um dia eu estava avaliando, né, uma senhora de 70 e poucos anos e, né, provavelmente ela tinha todas as características de altas habilidades, né? Uma professora aí dentro de instituições de faculdade, né? Ela teve ali uma vida extremamente acadêmica, intelectual ao longo da vida e ela já estava num quadro de Alzheimer quando eu a conheci, com vários comprometimentos em todas as funções cognitivas, executivas, né? Intelectual, tudo isso, tudo já comprometido. E eu acho que o que mais me marcou, né? Que eu contei para ela esse exemplo da carpa para vocês. E eu disse, né, que a carpa ela continua sendo a carpa, independente do lugar que ela está, né? E essa senhorinha me olhou, né, e ela começou a chorar na minha sessão, e era uma sessão de avaliação. E ela me disse assim: Poliana, eu sou uma carpa, né? Eu vou continuar sendo essa carpa. Eu acho que isso me marcou muito, né? Pelo nível ali da sensibilidade e por todas as características que ela me contou a nível, né? Da vontade dela pelo conhecimento, de querer aprender, de querer conhecer, pela curiosidade, né? Que eu acho que a gente vai ver que são características desde ali da infância e que vão crescendo, né? Que vão tentando sobreviver algumas dessas características, né? Outras características acabam ali o ambiente camuflando, né? Eu até deixei esses dias atrás, né, uma caixinha aqui aberta para vocês colocarem as características que mais se camuflam, né? A gente vai ver que muitas vezes essas habilidades vão ser esmagadas por esse ambiente, né? Um ambiente invalidante, um ambiente que não reconhece essas habilidades, um ambiente muitas vezes que vai ser difícil sobreviver, né? Mas esse indivíduo vai se desenvolver e vai buscar, né, essa homeostase que eu falei para vocês lá no início. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente pensar que esses indivíduos, né, assim como as crianças crescem e se tornam adultos, esses adultos se tornam velhinhos, né? Se tornam idosos. E eles vão chegar até a gente, né? E eu acho que muitas vezes acaba passando despercebido. Mas é aquele, né, idoso que vai ter, assim, uma grande facilidade de comunicação, um interesse, né, mais voltado ali a coisas intelectuais, que vai ter grande facilidade na área de interesse dele, né, que vai ter muitas vezes facilidade com coisas mais manuais ou coisas criativas, né? Que vai ter um alto engajamento, uma alta vontade de realizar coisas, né? E até muitas vezes podem entrar ali em quadros profundos, depressivos, tá? Não só pela velhice, né? Não só pela perda ali da autonomia e tal, que isso implica, mas também por isso, né? Nossa, eu gostava muito de conhecer, eu gostava muito de ler muitos livros, que é o que essa senhorinha me disse, né? E agora eu não dou conta de ler um livro, de ler uma página, porque tudo em banana, né? Eu tenho muita dificuldade. E isso, né? Ser extremamente triste, né, e profundamente ali gerador de sofrimento para esses idosos, né? Então a gente vai pensar que muitas vezes essas características próprias, né, de alto engajamento, de alta vontade de conhecimento, também podem gerar sofrimento, né, ali no final, né, da vida, nesse processo ali da velhice, justamente, né, porque há uma questão cognitiva que vai impactar, né, na funcionalidade aí desses pacientes, né, gente? Eu acho que, como eu falei aqui anteriormente, acaba que muitas, não só, né, as questões ali que podem camuflar essas habilidades, mas eu acho que também existem algumas questões que podem dificultar, né, que esse indivíduo seja diagnosticado aí em todas essas fases, né? Então, seja lá na infância,
quanto o não conhecimento, né, dessa condição de altas habilidades, quanto né, os profissionais não estarem atentos a essa condição, por mais que não seja uma condição psiquiátrica, eu acho que isso acaba, né, repelindo que esses indivíduos, né, procurem ajuda nessas mais variadas, né, fases da vida que sejam, tá, gente? Então, né, basicamente seria essa a discussão que eu gostaria de provocar aqui para vocês. Não sei se vocês já conheceram, né, alguém que seja superdotado, ou se vocês desconfiam aí de uma pessoa que está na velhice e é superdotado, né? Eu acho que se você desconfia, né, sempre fale para essa pessoa. Eu acho que né, talvez você não fala com certeza, né, porque você não sabe, porque ela não foi avaliada, mas eu acho que seria importante você recomendar, né? Porque eu acho que todos os que eu vi até hoje que chegaram até mim por essa questão, né, e nem foi pela questão das altas habilidades, mas quando eu falei, né, foi como se né, o céu se abrisse, né, tipo, nossa, agora isso fez sentido pra mim, né, eu sou essa carpa, né, eu sou esse peixinho, eu tentei sobreviver. Então, muitas vezes a gente vai verificar que essas características, né, podem se camuflar aí ao longo do desenvolvimento, do desenrolar da vida desse paciente, mas ela fica ali, né, e ela permanece ali em todas essas fases da vida, tá, gente? Então, eu acho que é isso, tá? Né, para quem ainda não sabe, eu estou com o projeto da autoterapia. Esse é um projeto meu, né, que engloba ali pacientes a partir da fase adulta, né? Mas tem aí alguns que estão, né, na velhice que vão participar também, porque eu acho que até parte, né, de um próprio princípio da superdotação, da vontade de conhecer e de sempre se aprimorar. Esse é um projeto, né, que eu criei ali devido à minha limitação de atendimentos clínicos, né? Então, pelo grupo eu consigo atender mais pessoas, né? E consigo atender essas pessoas que me procuram. E esse é um grupo focado, né, e direcionado aí para o atendimento de alguns traços de personalidade, né, que todos os indivíduos vão ter e que os superdotados também vão ter, muitas vezes vão ter isso de forma disfuncional, gerando sofrimento ao longo da vida, né. Então ali são 18 semanas, onde, né, cada semana eu vou disponibilizar uma aula sobre como aquilo aparece na superdotação, com várias atividades, com vários exercícios para serem realizados ali durante a aula comigo e também exercícios para serem realizados ao longo da semana, justamente assim, promovendo o quê? O autoconhecimento, a autocompreensão, a autocompaixão, né? Para que a gente possua ali mais propriedade sobre a nossa história, sobre a nossa vida, mas que a gente também saiba, né, lidar e atender às nossas próprias necessidades. Eu acho que quando a gente chega na fase adulta, pode ser que muitos potinhos daquilo que a gente precisava faltaram. Mas, né, na fase adulta, eu sou a única pessoa capaz de suprir esses potinhos se eu quiser, né? Então, por isso que eu criei esse projeto, que é de autoterapia. Esse indivíduo vai fazer a sua própria terapia, né? Então, o que eu espero, né? Que sejam pessoas implicadas nesse autoconhecimento, né? Então, na fase adulta, a gente, né, precisa aí virar essa chavinha, né? Então, é o momento que eu vou cuidar de mim e é o momento que eu posso atender, né? Eu posso fornecer para mim esses vínculos, eu posso fornecer para mim esses limites, eu posso oferecer para mim essa diversão, essa espontaneidade, seja aquilo que for, tá? Então, por isso que é feito dessa modalidade, né? E é gravado, né, justamente para atender a necessidade de vocês. Porque eu sei que se eu colocar um horário, muitas vezes as pessoas não vão conseguir naquele horário, né, pra gente fazer esse encontro online, mas vai ter 2 encontros online com pessoas excelentes dentro da terapia do esquema, que vão fazer ali técnicas vivenciais e dicas, estratégias, né, tanto ali na parte mais vivencial da autocompaixão, quanto da parte aí da procrastinação, que eu vejo que são 2 vertentes que mais doem, né, dentro ali do funcionamento do superdotado e que são mais difíceis da gente trabalhar também, tá? Então, se você ficou curioso, né, sobre esse projeto, entra ali no link da minha bio, ali vai ter todas as informações para você.
né? Se você ficou com dúvida, quer saber se esse projeto é para você, quer saber um pouquinho mais, quer conversar algo comigo, me mande uma mensagem diretamente então, tá bom, gente? Um beijo, um abraço para vocês. Amanhã eu tenho live novamente. Mas amanhã a live que eu vou realizar vai estar lá no perfil da Cognos. A gente vai fazer uma live em especial a semana do psicólogo, né? Que é essa semana agora. A gente vai realizar ali uma live. E amanhã eu vou estar aqui com vocês falando sobre o sofrimento do superdotado, tá? Então, né, quem quiser aí conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Fiquem à vontade para entrar amanhã ali no perfil da Cognos para estarem comigo, tá bom, gente? Um beijo, até mais. Até amanhã!